E aí, pessoal, vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos, né, às nossas videoaulas. Hoje a gente vai estudar o capítulo 3, página 28, vamos falar sobre gestão de demanda. A continuidade, né, do capítulo anterior. Vamos lá. Mas antes, claro, vamos fazer a nossa revisão, né? Na aula passada a gente viu por que prever a demanda, como se dá o processo de previsão de demanda e qual o método de previsão de demanda utilizado. Na verdade, a gente só vê o dois, que é o método ingênuo e o método da média móvel simples. Mas em uma outra oportunidade, né, provavelmente em uma oficina, a gente consegue ver ali outros métodos, né, como a função da reta ou mesmo a suavização da curva exponencial. Né? Isso vai muito, né, de vocês, se vocês quiserem, eu faço. Tá? Posso fazer até em um plantão logístico para que a gente trabalhe apenas as turmas da logística. Nessa aula, a gente vai ver o que é uma variabilidade de demanda, qual é a classificação dos padrões de demanda, as estratégias para responder à demanda, estratégias para modificar a curva da demanda. Muita demanda, né? Mas é o assunto, então vamos falar dele. Então, na verdade, né, que está errado, né, em cima, o que é a variabilidade da demanda, né? A variabilidade da demanda, pessoal, é quando a demanda varia de um período para o outro. Então, a gente diz que quanto maior essa variação do número de consumidores de um determinado produto, a gente diz que maior a variabilidade da demanda. Quanto menor essa diferença entre um período e outro de consumidores de um mesmo produto, é sempre analisado um produto individualmente, menor a variabilidade da demanda. Só que esse é um conceito também estatístico, e a gente consegue sim obter ele de forma estatística, utilizando o Excel ou qualquer outro software que dê um sistema, que dê um suporte à tomada de decisão. Então, não é o nosso objetivo agora, mas tem alguns vídeos meus onde eu utilizo esse método, né, da variabilidade da demanda, esse conceito, para obter, por exemplo, o estoque de segurança. Então, depois eu vou passar um vídeo para vocês e vocês vão entender um pouco mais como funciona isso. Como é que se dá a classificação dos padrões de previsão de demanda? Basicamente, eles vão ser classificados em regular e irregular. Para que ele seja um padrão de demanda regular, ele tem que atender ali a alguns critérios. Primeiro, ele tem que ter uma demanda média, você tem que conseguir calcular a demanda média dela. Ele tem que ter uma tendência, seja de aclive ou declive. Aclive é quando ele está crescendo, né? A demanda tem uma tendência a crescer, ou declive ela tem uma tendência a estar diminuindo. E uma sazonalidade, que é um período de altas ou baixas no consumo daquele produto. Então, essas são basicamente as características que um padrão de previsão de demanda regular tem que ter. Já na demanda irregular, a gente tem a principal característica e única, que é quando o cliente ele não compra com tanta frequência. Então, não se tem como definir um padrão, porque não há um consumo regular, por isso, né, o nome, desse produto específico. Então, a gente pode falar de um cliente ou fornecedor de um determinado produto, ou a gente pode estar se referindo a um único produto ou vários produtos que tem uma compra ali irregular. Então, fica difícil você fazer ali uma previsão de demanda desse produto, desse consumo desse produto. A gente tem aqui algumas estratégias, né, algumas dicas para responder à demanda, né, ou seja, a procura pelo produto. São elas o método para prever a demanda. Então, a gente viu, né, na aula passada o método ingênuo e o método da média móvel simples. Tem também a média móvel ponderada, né, com pesos, que também é um outro método. Mas, independente do método utilizado, você tem que verificar se aquele método ele se aproxima ou não da demanda observada.
Então, quanto mais próximo, a gente viu na aula anterior, que a gente consegue atender melhor essa demanda, com o menor custo possível. Isso é um ganho múltiplo, tanto para quem procura o produto, que vai vir e vai ter o produto disponível, como para a empresa, que vai conseguir atender o cliente, fidelizar possivelmente e aumentar os seus lucros. Comunicação com o mercado e com os outros elos da cadeia de suprimentos. Então, quando você mantém uma sincronia nas informações, uma informação eficiente entre os elos, você consegue atender melhor a demanda sem erros. E a coleta de dados. A coleta de dados é a base para qualquer previsão de demanda, seja utilizando caderno, papel, Excel ou um sistema mais sofisticado de coleta de dados, de suporte à tomada de decisões no ambiente fabril. E o poder de influência sobre a demanda. Então, a empresa, né, o fornecedor daquele produto, ele tem muita influência sobre o cliente, o consumidor. Então, você pode pegar, por exemplo, um supermercado que, em determinado dia da semana, ele vai diminuir os preços de um determinado produto, por exemplo, frango, cesta do frango. Então, você pode perceber que durante a semana a demanda não é tão grande. Mas aí, quando chega sexta-feira, por exemplo, um supermercado que adota essa estratégia, ele vai aumentar a demanda dele para o dia de sexta-feira. Mas para isso ele precisa estar preparado para atender aquela demanda que vai ser uma demanda atípica em relação aos outros dias. Ou seja, vai ser uma demanda bem maior. Então ele tem que se preparar para atender essa demanda. Então, dessa forma, ele vai influenciar a demanda dele a procurar mais pelo seu produto. E estimar, fazer uma estimativa ali, interpretação dos resultados. Estratégias para modificar a curva da demanda. Pessoal, eu falei para vocês, não mostrei, mas falei para vocês, que existem dois outros métodos para que a gente possa fazer ali a previsão da demanda, que é a função da reta e a suavização da curva exponencial. Bem, uma outra forma, né, de se representar a demanda é através de uma curva. Na verdade, é a maneira a mais utilizada. E aí, existem algumas maneiras da gente tentar achatar essa curva, né, que pode ser um pouco ascendente, um pouco grande demais para os padrões da empresa. Ou seja, a procura pode ser muito grande ou as informações ali podem estar erradas. Então, existem algumas estratégias. A mais comum delas é a formação de estoques regulares. Então, o que quer dizer isso? Em dias de aumento de procura pelo produto, a gente vai manter ali um estoque para atender esses dias de aumento da demanda. Quando houver uma baixa na demanda, aí também o estoque ele tem que acompanhar essa demanda e haver ali uma diminuição nos estoques. Uma outra estratégia é a alteração dos preços. Quando você aumenta os preços, né, você claramente vai ter uma diminuição na procura pelo seu produto. Quando você diminui os preços, você vai ter uma maior procura, uma maior demanda pelo seu produto. E as promoções de vendas, né? Cesta do frango, cesta do arroz, do feijão, né? Do FLV. Então, essas estratégias, né, de promoção de venda, elas também vão fazer com que a tua demanda ela tenha um comportamento diferenciado, dependendo do que você quer exercer, né, o poder de influência que você quer ter sobre a sua demanda. Tá? E é isso. Pessoal, chegamos a mais um fim de uma aula. Reitero a minha fala da aula anterior. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Né? Esses vídeos estão sendo feitos um pouco rápidos, né? Para que vocês possam estar ali consumindo esses vídeos, mas também que vocês possam estar tomando nota
das dúvidas que possam vir a surgir, para que a gente possa tirar as dúvidas aí e responder elas da melhor maneira possível. Quero agradecer mais uma vez o empenho de vocês, né, de estar assistindo as videoaulas e de estar interagindo aí para tirar as dúvidas, tá bom? Quero agradecer muito mesmo e aguardo vocês na nossa aula presencial. Até mais.